bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet. Uma passada no time que você torce. Começando pelo Flamengo. Já temos aí o Flamengo em destaque até agora, usando os reservas. Agora vem o time principal. A nossa análise aqui, os reservas. O que ocorre é que o time reserva do Flamengo é sem atacante. É assim que o Jaime escala o time. Quem está salvando é o zagueiro, o Wellington. Marca os gols. Porque sem atacante não faz gols. Essa que é a verdade. Então nós destacamos aqui, circulado aqui pela direita, o Negueba. Negueba é atacante, mas é ponta, não faz gol em ninguém. Ele é apenas um corredor, é uma opção para o contra-ataque. Mas o Wellington está salvando. O fato é que o Flamengo tem 2 vitórias e está consolidando a sua etapa importante no Campeonato Estadual por pontos corridos. Na tela, o Fluminense em destaque. Vamos lá. Minha gente, o jogo do Fluminense é o seguinte, o jogo está baseado pelas laterais. Bruno aqui, às vezes vaiado, que você vê aqui pelo setor direito, Carlinhos pelo setor esquerdo, um jogador bem efetivo. Ele faz aquilo que vocês estão vendo ali, fez isso inclusive contra o Bom Sucesso. Ele faz o facão e finaliza muito bem. Esse é o jogo do Fluminense, ofensivamente e desarrumado entre os volantes, porque a prioridade é o ataque pelas laterais, quando dá contra-ataque, como você está vendo aquela segunda seta no campo de defesa, atrás da linha de volantes, expondo os zagueiros ao combate direto com atacantes, e eles vão levar desvantagens. É isso que está acontecendo. O jogo do Fluminense está muito centralizado. Tem um outro aspecto também. Aquele que está com o círculo pelo setor esquerdo é Conca. Conca é um bom distribuidor, está fora de forma ainda e tecnicamente não está rendendo bem. Até que ele renda, o Fred ainda demora um pouquinho. Mas o jogo, digamos, a estratégia, melhor, a estrutura do jogo do Fluminense, pelas laterais. Como os dois vão ao mesmo tempo, o contra-ataque tem sido um problema para a cabeça de Renato Gaúcho. Vasco da Gama, já na tela. Vasco da Gama, você vê o trio de volantes lá, e vê uma linha de 3 atacantes, assim mesmo como você está vendo. Uma linha de 3 atacantes perto dos 3 volantes. Uma linha de 3 atacantes que não afunda a defesa adversária. A defesa adversária fica até, de uma certa maneira, confortável. É esse o esquema do técnico do Vasco da Gama. Então você tem Felipe Bastos mais centralizado mais à frente, o Guinha Azul, Pedro Quem um pouquinho mais atrás. E você tem o lateral esquerdo, que chegou agora, que avança muito, ele dá opção ao Marlon, mas ele é uma avenida. Então o Vasco está sofrendo nas costas do Marlon e sofre porque a linha de 3 atacantes é uma linha estática, burocrática. Portanto, não tem ultrapassagens pelas laterais. O time não desenvolve. O técnico do Vasco, Adilson Batista, está reclamando, dizendo que outros times no mundo têm essa configuração. Tem Adilson Batista, mas é uma configuração ofensiva. Ali tem passagem de lateral, tem aproximação. A sua linha até agora é improdutiva. Aceite a crítica e trate de colocar o Vasco mais ofensivamente. A questão do Adilson Batista, até quando ele coloca o Montoya, ele não coloca o Montoya como meia, ele coloca o Montoya também, como o Reginaldo está lá, nas pontas, porque ele acha que se escalar o time no 4-4-2 com o Montoya, que o time fica vulnerável. Ele está preocupado desde o ano passado com a questão da segurança, que vai melhorar com a entrada do goleiro Silva e do Aranda. A segurança, no momento, é uma preocupação muito grande do treinador do Vasco. Ele, na verdade, está jogando com 3 volantes, eu diria que ele está com freio ABS e com airbag duplo. É muita segurança. Tem que libertar o Vasco da Gama, Adilson. E para fechar, o Botafogo, já temos aí a estrutura tática do Botafogo. O que ocorre é que o desenho está mais ou menos na cabeça do húngaro, como era o Oswaldo Oliveira, só que perdeu muito o Botafogo. Aquele núcleo ali de armadores e volantes, 2 volantes e mais 3 armadores, hoje, apesar da presença do Lodeiro, é um núcleo muito duro.
diferente do campeonato do ano passado, onde havia mais flexibilidade, ou seja, melhor técnica. Hoje com Jorge Wagner é um escanteio, é uma bola parada, é um núcleo ainda que não tem flexibilidade. Com um centroavante isolado. Os espaços pelos lados não são preenchidos pelos meias. Esse é o Botafogo que eu estou identificando, que vai precisar de condicionamento físico para enfrentar o adversário, porque já na partida contra o Madureira sofreu pressão, fisicamente não suportou. E um detalhe que eu queria chamar a atenção, além de identificar que o time precisa de mais flexibilidade. A substituição do Sassá deu para mim a ideia de que o técnico húngaro é da escola desses que já estão aí. Porque você consegue neutralizar a pressão do adversário taticamente segurando a bola e não colocando um atacante para atacar, percebendo que está sendo pressionado, tira o mesmo atacante, o atacante sai muito chateado, com razão, para colocar um volante. A ideia de que volante protege é um equívoco. O que protege um time, como ensina o Barcelona e a Espanha, é ficar com a posse de bola. O húngaro não deu este padrão ainda. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi, amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra Inhaúma. Sem congestionamentos. Tupi? O trânsito flui. Eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi! Eu ouço